Juízes capítulo 6, eu quero ler com vocês a partir do verso 11. Juízes capítulo 6, a partir do verso 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: vai com a tua força, você libertará Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? O Senhor respondeu: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? A minha tribo é a menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Pai, esta é a tua palavra, Deus. Tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração, para falar conosco, nos tratar, nos corrigir, nos edificar, nos consolar. Pai, em nome de Jesus, o nosso coração está aberto para Ti. Nós não queremos, Deus, sair daqui da mesma maneira que entramos. Não viemos aqui, ó Deus, apenas para vestir uma roupa bonita, não. Pai, mas como o último culto Shine do ano, nós viemos aqui para ouvir a Tua voz, direções do Senhor para o próximo ano. Por isso, fale ao nosso coração, Espírito Santo de Deus, porque nós temos muita expectativa para aquilo que o Senhor fará em 2025. Então, que esta noite já seja um marco na nossa vida, para tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós no próximo ano. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Contextualizar aqui para vocês em relação àquilo que estava acontecendo nesse período. Como a gente vê muito na história, o povo de Deus se afastava do Senhor e aí vinham consequências, e mais uma vez aconteceu isso. O povo de Deus se afastou do Senhor e agora eles estavam sofrendo, padecendo nas mãos dos midianitas. E os midianitas, eles estavam oprimindo tanto o povo, eles já tinham usurpado toda a vinha deles, eles não tinham mais vinha, eles não tinham nem muitos alimentos mais, de tanta opressão que os midianitas estavam sobre eles. Então, nesse período de grande opressão sobre o povo de Israel, nós vemos um momento em que Gideão, ele está onde? Num lagar. O que era um lagar? O lugar de prensar uvas. Mas a palavra diz que Gideão estava fazendo o quê? Ele não estava prensando uvas. Ele estava malhando o trigo. Ele foi para o lagar, que era o lugar de amassar a uva para fazer um vinho. Ele pega o trigo e coloca ali. E o que ele estava fazendo demonstrava o medo que eles tinham dos midianitas. Porque o lagar, além de ser um lugar um pouco mais escondido, era um lugar que provavelmente os midianitas não iriam para ver se tinham algo para mais uma vez eles usurparem, para mais uma vez eles confiscarem. Porque não tinha mais vinha. Então lagar seria um lugar inútil. Gideão vai com o trigo e ele vai então para malhar o trigo neste lugar que era de vinho, de uva. E aqui nós vemos o medo dele.
Ele não estava num lugar que todos os midianitas podiam ver, e ele ali expressando a fé dele em Deus: podem vir, eu confio em Deus. Não, ele estava num lugar escondido, mostrando medo, e ele está lá, malhando trigo no lagar, quando o anjo do Senhor aparece a ele. Quando a gente vê, a gente já falou algumas vezes aqui para vocês, o anjo, no artigo definido, vamos lembrar o português, que aqui, we just speak in English, então vamos relembrar o português. Artigo definido, a, indefinido, uma. Um anjo do Senhor é um anjo. O artigo definido, o anjo do Senhor, nós estamos falando da teofania, que é o quê? Deus vindo à terra em forma humana e se apresentando ao homem, ok? Então aqui quando fala o anjo do Senhor é o próprio Deus, tanto que nesse diálogo vocês vão ver Deus falando, eu, o Senhor, ele se apresentando assim para Gideão. Então o próprio Senhor vai ao encontro de Gideão, aonde ele estava ali nesse lagar malhando o trigo. O próprio Senhor vem ao encontro dele. E o Senhor começa a dizer para ele: o Senhor está com você, varão valoroso, ou na minha versão aqui também diz poderoso guerreiro. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro, varão valoroso. Agora presta atenção nessa expressão do Senhor para ele. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Mas a gente leu, e ele era um poderoso guerreiro? Enquanto ele está ali malhando o trigo no lagar, e o Senhor falando com ele: eu sou contigo, poderoso guerreiro. Ele está ali se vendo como menor, como alguém que não tem capacidade. E eu acho tão lindo isso, sabe por quê? Porque Deus vê além do que a gente vê. A gente olha para a gente e vê a nossa pequenez. A gente olha para a gente vê as nossas debilidades. A gente vê aquilo que é ruim. Mas o Senhor não está cego para as coisas que nós também enxergamos em nós. Mas Ele está vendo muito além. E o Senhor, quando Ele fala para você: eu sou contigo, mulher vitoriosa. Eu sou contigo, mulher virtuosa. Eu sou contigo, mulher sábia. O que você percebe em você dizendo assim: mas isso eu sou, isso eu não sou tão boa, isso eu ainda tenho dificuldade, isso eu ainda tenho debilidade. É nessa área que o Senhor vai dizer: eu sou contigo, mulher prudente. Eu sou contigo, mulher forte. Eu sou contigo, mulher sábia. Eu sou contigo. Aquilo que você diz de fraqueza, o Senhor vem dizer de força na sua vida. Aquilo que você vem dizer para o Senhor: isso eu não consigo, eu não sei, eu não posso, o Senhor vem te chamar exatamente por este nome, dizendo: sim, você, mulher valorosa, mulher valente, mulher virtuosa. Poderosa eu não gosto muito não, porque a gente vai lembrando das músicas meio esquisitas, né? Prepara. Não, aí não. Aí não rola muito. Eu também não sou muito fã desse negócio do empoderamento, não. Porque nós já temos o empoderamento pelo Espírito Santo de Deus. Então nós não vamos ser empoderadas. Nós temos o poder de Deus habitando em nós. Esse negócio de mulher empoderada, não. É o Espírito Santo em nós e ponto final. E aí, a Bíblia ela é tão perfeita que ela mostra a humanidade, ela mostra as falhas humanas, tudo para que a gente se identifique. Porque a gente pensa em Gideão, a gente já pensa no cara, não é? Toda vez eu falo Gideão, uau, ele era o cara. E quando a gente vai ver esse diálogo de Deus com Gideão, a gente vai ver, ele era como eu.
Ele não era um super-homem. Ele não era todo confiante nele. Ele não era já um poderoso, um instruído em guerra. E nesse diálogo o Senhor se apresentando a ele e dizendo: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão vem dizer, lá malhando o trigo: ah, Senhor, o Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, se. Quantos sis a gente fala para o Senhor? Se o Senhor está conosco, Deus aparece para ele e fala: eu estou contigo. Aí vem Gideão: se o Senhor está conosco, mas Deus está afirmando que Ele está. Por que aconteceu tudo isso? Aí nós vamos começar a ver esses questionamentos. Se o Senhor, a gente já vê a dúvida de Gideão, Deus ali encarnado diante dele, e ele: mas se o Senhor está conosco, já vê uma dúvida. Humanidade. A gente vê, olha gente, que lindo isso aqui. Vou tomar minha aguinha aqui. Para quem tem curiosidade, o que está aqui é água, tá? Em breve teremos para vender. Nós vemos a dúvida de Gideão com o próprio Deus ali. Quantas dúvidas tem na sua mente? Mas se. Ou então, a gente fala que é uma potestade. E se? Mas e se isso não der certo? Mas e se falarem isso? Mas e se? Vou ficar parado um pouquinho, porque nunca conseguem bater foto minha. Conseguiu? Eu só saio assim. Não dá para usar nenhuma foto. Vai lá, vai ficar bonito agora. Não deu, né? Mesmo assim eu movi, tá vendo? Obrigada. E se Deus fala com você? Ele chega para você e diz: eu sou contigo, mulher virtuosa. Deus, mas e se tudo isso que o Senhor está me falando não acontecer? Mas e se pensarem isso de mim? Mas e se isso? Mas e se isso é uma potestade? É do inferno. O e se só prova que nós não temos fé. Não é e se, é apesar de tal situação acontecer na minha vida, apesar de falarem, apesar até da dúvida que às vezes surge no meu coração, o Senhor me falou, eu vou, o Senhor me falou, eis-me aqui, o Senhor me disse, então vai acontecer, apesar de. Não deixa a potestade se dominar a sua mente, o seu coração, porque o e se só prova a nossa incredulidade. As dúvidas de Gideão, dúvidas que nós temos. E aí ele vem dizer: por que aconteceu tudo isso? E como eu disse para vocês no início, o povo se afastava de Deus, ia para os seus próprios caminhos. O povo fazia. Aí vem a consequência do meu erro. É daí ou é daqui? Aí, entendi. O povo se afasta de Deus, vai para outros caminhos. Vem consequência. Quando vem a consequência, vem a opressão de Midian, começa a acontecer muita coisa ruim, aí o povo diz: mas cadê o Senhor? Não é assim que a gente faz? A gente toma as nossas decisões, a gente faz o que a gente quer, não consulta a Deus, toma caminhos muitas vezes tortuosos, planta o que não deveria plantar, aí na hora que vem a colheita, mas cadê o Senhor? Eu tenho que assumir as minhas consequências.
eu tenho que assumir os meus erros. Não é cadê o Senhor? É me perdoe, Senhor. Me perdoe porque eu plantei. Agora eu estou colhendo. E, gente, Deus é tão gracioso. A graça do Senhor é tão abundante que as consequências deveriam ser até piores sobre a nossa vida. Mas pela graça de Deus, pelo amor, pela bondade dEle, Ele ainda nos poupa, Ele ainda nos guarda. E a gente fica, mas cadê o Senhor? Olha porque aconteceu tudo isso, olha a minha vida. Não, olha o que eu fiz de errado. Olha os caminhos que eu tomei, olha as decisões que eu tomei, sem nem questionar a Deus, sem nem perguntar a Deus. Eu decidi por mim, eu quis fazer, eu me lancei nisso, eu decidi. Então agora eu assumo o meu erro, eu assumo a minha responsabilidade e eu vou pro pó, me arrepender, pedir perdão e tomar novas decisões agora. Aonde estava o Senhor? Por que aconteceu tudo isso? Aconteceu tudo isso por consequência. As consequências são inevitáveis. E aonde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Aqui nós vemos Gideão mostrar que ele conhecia o Deus dos pais dele. Gideão não conhecia a Deus. Ele conhecia o Deus dos pais. Ele conhecia as histórias de Deus que os pais contavam. Porque toda a história ela era passada oralmente. Pai para filho, depois o filho para o filho do filho, e o filho, e o filho, e a bênção, né? Então as histórias em relação àquilo que Deus fez com o povo de Israel era passado de geração para geração. E Gideão, ele conhecia as histórias que os pais dele contavam. Então ele vai questionar Deus. Ele vai dizer: e essas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo que o Senhor nos tirou do Egito? Aqui nós vemos a importância de nós conhecermos a Deus. Não apenas conhecer o Deus dos pastores que pregam, os deuses dos pastores que vocês assistem na internet, os deuses dos pais de vocês que um dia contaram. Não. Cada um de nós precisa ter experiências com Deus, porque aí eu sei que é o Deus que eu sirvo, eu sei que é o meu Deus pessoal, o meu Pai, que eu conheço, que eu tenho experiências, que eu me relaciono. Não apenas o Deus que as pessoas dizem, não apenas o Deus que é pregado aqui no domingo. Não, o meu Deus pessoal, o meu Deus de relacionamento. Gideão estava tendo uma experiência com o Senhor, um encontro real com o Senhor, e nós precisamos disso. E para isso nós precisamos nos doar para o Senhor. Não é simplesmente: Deus, eu quero ter uma experiência contigo, então vou dormir aqui, o Senhor me dá um sonho. Quantas vezes a gente faz isso de preguiça? Fala comigo, Deus. Fala assim um sonho assim que eu não vou ter dúvida. Quem nunca fez isso? Deus, estou sabendo que tal profeta vai estar lá na igreja. Falar nisso, não sei se vocês viram que o Vitor Hugo está internado. Orem por ele. Vamos orar, clamar pela vida dele, para que ele possa recuperar em nome de Jesus. Está vindo tal profeta na igreja que fala CPF, que fala um monte de coisa. Já passaram vários aqui, que dão detalhes da vida que ninguém sabe. Aí você já vem na expectativa: hoje Deus vai falar comigo. É bom, gente, eu também gosto. Mas se a gente só quer que Deus fale conosco nesses momentos, nós estamos dizendo que nós somos preguiçosos espiritualmente. E aí as experiências que nós queremos com Deus são experiências terceirizadas. Porque é Deus falando com alguém e alguém falando com a gente. Eu quero que Deus fale comigo diretamente. Então, não é a gente deitar e falar: Deus, me dá um sonho. É a gente se ajoelhar e dizer: Deus, fala comigo. Deus, se não é o Senhor falando comigo, eu não sei mais qual é a tua voz. Então, fala comigo. Deixar a preguiça de lado, gente. E buscar experiências com o Senhor. E aí ele vem dizer: o Senhor nos abandonou.
Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor nos abandonou. É uma visão distorcida que nós muitas vezes temos de Deus. O próprio Deus não estava ali justamente diante de Gideão, porque Gideão seria esse que livraria o povo, assim como sempre aconteceu na história. Passamos por um período dificílimo de pandemia. Quem não deu uma surtada? Léo chegava em casa, eu passava álcool nele inteiro. A roupa ficava na porta, pegava com a sacolinha, já ia direto pro tanque, passava álcool na maçaneta. Era assim. Os primeiros dias era desesperador. Rádio ligado o tempo todo, porque eu não tinha TV, por causa das crianças, eu não queria TV em casa. Deixava rádio ligado, só ouvia notícia. Morreu não sei quantos, morreu mas não sei quantos, morreu mas não sei quantos. Falei, isso é rádio do inferno. Não quero mais, tirei o rádio. Falei, não, eu confio em Deus. Aí a paranoia sumiu. E hoje eu estava pensando, porque, gente, eu já falei algumas vezes aqui, é fato, é real, tem muita coisa ruim para acontecer ainda. A pandemia foi, nada. E eu pensando em tanta coisa, eu fiquei, Deus, eu sou tão grata, porque assim, minha família é gigante. Não teve um na minha família que morreu de Covid? Não teve. Se não é o Senhor, é o quê? É Deus que guarda, é Deus que cuida, é Deus que livra. Então não tem essa, o Senhor nos abandonou. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então no mundo vai ter coisas difíceis para a gente passar. Vai ter coisas difíceis que a gente vai ter que suportar. Mas a gente suporta como? Lembrando que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, o princípio, o fim. Agindo Deus, quem impedirá? Podem vir ventos contrários, podem vir tribulações, pode vir o que for, eu permanecerei firme no meu Deus, porque para mim, morrer é lucro e o viver é Cristo. Essa tem que ser a nossa certeza. Essa precisa ser a nossa certeza. E aí, após esse diálogo ali de Gideão com o Senhor e Gideão desabafando, colocando tudo isso para fora, que a gente deve fazer mesmo. Se o Senhor conhece o nosso coração, por que a gente não é tão claro com Ele? Por que a gente vai chegar nas orações? Oh, Senhor amado, se assim for da Tua vontade. A gente tem que ter esses diálogos com Deus mesmo. Deus, está difícil. Estou me sentindo abandonada. Eu estou achando que o Senhor ama mais as outras mulheres do que eu. Olha para a minha vida. Está tudo de pernas para o ar. Está tudo horrível. O Senhor quer isso. Sinceridade do nosso coração. O Senhor não quer que a gente fique mascarando as coisas para Ele, não. Porque Ele conhece o nosso coração. Mas não é porque Ele conhece, eu tenho que ficar então, ai Senhor. Não, o Senhor conhece meu coração. Então está aqui, é isso que está no meu coração. Nós precisamos fazer isso. Mas depois, precisamos parar para ouvir o que Ele vai nos dizer. Se a gente só despeja tudo nele e sai, a gente não vai ouvir as respostas dos nossos questionamentos. Então Gideão foi e despejou tudo. Aí no verso 14, o Senhor se voltou para ele e disse, ou seja, Gideão desabafa, mas Deus está ali ainda para responder os questionamentos dele. E aí o Senhor diz, vá nessa tua força. Liberte Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? O Senhor vai dizer para ele, vai nessa tua força. E aí mais uma vez Gideão vem responder para o Senhor. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? A minha tribo é a menos importante e eu sou o menor da minha família. Deus aparece para ele e diz, eu estou te enviando.
Você vai libertar o povo. Deus aparece, fala com ele. Ele desabafa, Deus está ainda mostrando para ele. Mesmo assim ele fala: como? Como vai ser? Minha tribo é a menor. Por que o Senhor não escolheu lá Judá? As tribos mais populares, aqueles que têm milhões de seguidores. O Senhor está escolhendo a mim, que ninguém me conhece, ninguém sabe meu nome, ninguém sabe quem sou eu. Eu vim de uma família pobre. É isso que Gideão está falando. Eu vim de uma família pobre, eu vim da cidade que ninguém sabe que cidade que é. Sou o menor da minha casa. Tem meus irmãos lá, mais eloquentes, mais destacados. Eu, Deus. Todas essas desculpas que você está dando para Deus, Ele está dizendo: mas é você que eu estou escolhendo. Tudo aquilo que você dá de desculpa para Deus, dizendo assim: eu não posso. O Senhor errou. Deus está dizendo: eu estou enviando você. É você que eu envio. Você que eu escolhi. Como eu posso livrar? Como pode acontecer isso? E como que o Senhor disse para ele? Vanessa, vai nessa tua força. Agora que alguém entendeu aí. Vai nessa tua força. Qual força? Essa força, Gideão, que você está usando aí para murmurar. Essa força, Gideão, que você está aí, amassando o trigo, reclamando, achando ruim. Nessa força que você tem, nesse tempo que você gasta, só reclamando, murmurando, muitas vezes até fofocando. Nessa força que você gasta, esse tempo que você gasta, só para reclamar, para murmurar, para ver tudo que é ruim, para colocar defeito em tudo, para se achar o menor, para se achar, esqueci a palavra, insignificante. Nessa força, pega tudo isso que você está canalizando para o mal, para o que é ruim, para tirar mais ainda a tua força. Essa força que você tem para murmurar, essa força que você tem para reclamar, é nessa força que você vai. É isso que você tem de força e você coloca no lugar errado. Pega tudo isso e vai nessa força libertar o meu povo. Se a gente utilizasse todo o tempo que a gente tem só de reclamar, de achar ruim, de fofocar, se a gente pegasse todo esse tempo e canalizasse em Deus, eu tenho certeza que você já tinha ganhado muitas almas para Cristo. Aquelas pessoas que você ora e fala: oh Deus, queria tanto que estivesse comigo, queria tanto que entendesse quem é o Senhor, queria, só que aí a gente não tem tempo. Não tem tempo para falar com a pessoa, não tem tempo para evangelizar, não tem tempo para isso, não tem tempo para... Mas eu tenho muito tempo de sobra para reclamar. Eu tenho muito tempo de sobra para falar mal dos outros. Eu tenho tempo de sobra para isso. Força, vigor. É para sentar para falar mal de alguém? Pode me chamar que eu vou. Aí eu tenho força, energia. É para reclamar da minha vida, essa terra que o Senhor me trouxe, cadê leite e mel? Não mana nada disso aqui, fui enganada. Aí nós sempre somos vítima de tudo. Pega essa força, essa energia, esse tempo, essa vitalidade que você tem, só para reclamar, para questionar, reclamar, para falar mal dos outros. Pega tudo isso, canaliza em Deus, para a obra dele, porque ele não disse: eu estou te enviando? Eu
eu estou te enviando, o Senhor está enviando. E além dele falar, eu estou te enviando, a gente vê no verso 16, quando, após Gideão dar mais desculpas ainda para Deus, o Senhor diz: eu estarei com você. O Senhor não apenas envia, como Ele permanece conosco. Ele te envia e Ele está com você. Então toda a força que você só precisa canalizar de uma forma diferente. Tudo aquilo que você vê de negativo na sua vida, você só precisa canalizar. Todo esse tempo que você gasta pensando naquilo que é ruim, é só você canalizar isso e falar: eu estou gastando tempo demais com aquilo que eu não deveria gastar. Força demais para aquilo que eu não deveria usar força. E nesse momento, eu gostaria que vocês... tá ok? Eu queria que vocês recebessem um envelope. E vocês abrissem esse envelope e lessem para vocês mesmas o que está escrito aí. Vocês vão receber um envelope. Esse é o 2024, né? Ô Bruna, esse é o 2024, né? Hã? É. Se puder me dar um aqui. O pessoal do louvor também pode receber, Camila. Puder entregar aqui o pessoal do louvor também? Eu vou ler as minhas aqui, tá? Pra mim, sempre é mais difícil. Quem nunca falou isso? Ah, essa aqui foi demais. Essa saiu pra pessoa certa. Esses dias eu tava conversando com o Léo e ele falou assim: sabe uma frase que você fala muito? Eu, não, qual? É a que eu tirei. Eu não dou conta. Ele falou assim: tudo você fala, não, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta. Eu tirei a frase, eu não dou conta. Aí ele perguntou pra mim: e eu? Qual que eu falo? Ele fala assim: tá bom, depois eu vejo. Tá bom, depois eu vejo. Sempre deixa pra depois, hein? Essas frases que vocês receberam, eu queria que você falasse com a mulher que está do seu lado. Pode ser para quem está da direita ou da esquerda, fala para as duas. Quais frases você tirou e se faz sentido para você? Se não faz sentido e quiser trocar, pode trocar também. Frases que a gente fala, que estão no nosso dia a dia. Agora essas frases, o que acontece? São frases que nós vamos deixar em 2024. Nós não vamos levar para 2025. Então você vai rasgar, declarando para o Senhor: essas frases não vão me acompanhar no ano de 2025, porque eu não quero mais gastar a minha força para ficar falando disso. Eu não quero mais gastar a minha energia, gastar força, gastar tempo, declarando essas frases. As minhas foram: para mim sempre é mais difícil. Eu não falo, mas eu penso. Por que para mim tem que ser mais difícil? Eu não dou conta. Quando o Léo falou isso, aí eu percebi que a maioria das vezes eu finalizo a frase assim: nossa, eu não dou conta disso. Vai lá, não dou conta disso. Nós vamos deixar essas frases em 2024. 2025 vai ser diferente.